texto bíblico vai nos dizer que no capítulo de número 17 do livro de 1 Reis, o texto vai dizer que Elias, ele vai se encontrar com Acabe. Quem era Acabe? Acabe, ele reinava sobre Israel em Samaria, e Acabe reinou sobre Israel em Samaria 22 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis antes dele. E o texto vai dizer que Acabe vai se casar com uma mulher chamada por Jezabel. Jezabel, todo mundo aqui conhece que Jezabel era aquela que perseguia os profetas do Senhor e matava os profetas do Senhor. E o texto vai dizer que no reinado de Acabe, Acabe vai fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Acabe, ele está em uma posição social aonde ele vai ter um povo de Samaria em suas mãos. Ele tem o destaque de rei, ele tem a coroa de rei, ele tem a veste de rei, mas ele não tem o comportamento de servo. E que não tem o comportamento de servo, ele não serve para ser rei. Eu vou repetir isso aqui: que não tem o comportamento de servo, ou que não é submisso àquele que é maior do que ele, ele não serve para ser rei. O seu reinado é tomado. E o texto bíblico vai nos dizer que Acabe se casa com Jezabel, a filha de Etibaal. Ou seja, Acabe agora se casa com uma mulher que era idólatra, e esta mulher Jezabel, ela servia a um Deus chamado Baal, e esse Deus chamado Baal era considerado como Deus da chuva. E o texto bíblico nos diz, meus irmãos, que ele vai se casar com Jezabel. Essa Jezabel, tendo Acabe como o seu esposo, passa agora a ludibriar a mente de Acabe, e Acabe vai se embelezar, e agora vai passar a servir a Baal, ao Deus da chuva. E o texto vai dizer que Acabe, ele vai fazer um altar para Baal. Além de Acabe fazer um altar para Baal, Acabe vai edificar um templo para Baal na cidade de Samaria. E o texto bíblico nos diz que ele, edificando esta cidade no território de Samaria, vai nos dizer que ele faz isso para irritar ao Senhor. E o texto vai nos dizer que Deus vai enviar agora Elias para se apresentar diante de Acabe. Elias se apresenta diante de Acabe. O Deus de Acabe é Baal, ou seja, o Deus da chuva, a fertilidade daquela terra. Quando a terra era fértil, que dava muitos frutos, que dava muitos cereais, eles cultuavam a Baal no território de Samaria. Quando a colheita era grande, eles levantavam o templo, eles levantavam o altar e agradecia a Baal pela fertilidade da terra. Mas só que Deus, olhando de lá de cima, como Deus não dá a sua glória a ninguém, como não há outro Deus além do nosso Deus, Deus vai enviar o seu servo, o seu profeta, conhecido como Leão dos Profetas, e vai dizer para ele: Elias, olha para Acabe e diz para Acabe, porque agora ele vai dizer: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra.